Amém, queridos? Podem se assentar. A graça e a paz esteja com todos, amém? Uma boa noite para todos. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá na carta de 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o 11. Eu vou ler na NTLH, né, na nova tradução na linguagem de hoje, que é a versão que eu tenho lido esse texto, né? E depois nós voltamos para a NVI, né, que é de comum costume, mas esse primeiro texto eu quero ler na NTLH, que é uma versão que eu acho que encaixa melhor diante daquilo que eu quero falar, amém? Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua, tá tudo certo, no final a gente chega no mesmo lugar. Então vamos lá, ela diz assim, ó: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu, e Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm, e à bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. E a essa devoção juntem a amizade cristã, e à amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, amém? Fecha os teus olhos, por gentileza. Querido Deus poderoso, nós nos reunimos aqui mais uma noite com o propósito de prestarmos culto ao Senhor, de engrandecermos e exaltarmos o Teu nome, de declarar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor, de declarar ao Senhor que nós não temos outro Deus que não seja o Senhor, que o Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. E nesta noite, Senhor, eu quero invocar o Teu nome neste lugar, clamando pela Tua graça, pela Tua sabedoria, pela Tua misericórdia, Deus, porque a Tua palavra será lançada sobre a Tua igreja, e é necessário, Deus, graça, sabedoria, misericórdia, para que nós possamos pregar, para que nós possamos receber e entender a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que conduza tudo isso, conduza a minha vida, que vou estar aqui ministrando, fale comigo primeiro, fale ao meu coração primeiro, coisas que o Senhor já falou comigo, e fale também com a Tua igreja, de uma maneira, Espírito Santo, que cada um possa entender, possa receber e ser edificado por esta palavra. Eu me entrego nas Tuas mãos, eu me disponho nas Tuas mãos para seguir, para fazer de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, queridos? Essa mensagem
na verdade, ela é uma continuação daquelas ministrações que eu tenho trago nas últimas quartas-feiras, né? Eu tenho falado um pouquinho sobre esta carta de Pedro à igreja, e eu tenho trabalhado em cima de algumas qualidades, né, que o apóstolo Pedro ele pede para aqueles irmãos, para que eles obtivessem e crescessem nelas. Não só terem aquelas qualidades, mas crescer nessas qualidades, amém? Então eu quero continuar mais um pouquinho falando com vocês. Eu acredito ainda que eu deva precisar aí de pelo menos mais uns 2 cultos, para a gente concluir sobre esse assunto. Então hoje eu quero tratar sobre duas qualidades, né, que ele menciona lá, e ainda vão ficar mais 4, então eu acredito que eu tenha mais 2 cultos pela frente, amém? Lembrando então, como eu sempre digo, pegue aquilo que for bom para você, o que não for bom para você, deixe de lado. Procure absorver aquilo que você entende que é bom para você, amém? Então, nós vamos continuar falando sobre uma vida melhor com Deus, uma vida melhor com Deus. E eu quero recapitular então, né, alguns não ouviram, ou talvez ouviram e não se lembram, né? Então vamos recapitular um pouquinho só daquilo que nós já falamos. Primeira coisa, Deus criou todo ser humano para produzir e multiplicar. Todo ser humano, tudo que Deus criou, na verdade, foi criado por Deus com o propósito de, primeiro, produzir e depois multiplicar. Então, aquilo que não segue exatamente esta lei de Deus, está caminhando para a morte. Ou seja, todo ser humano que não produz, que não multiplica, tudo que Deus criou que não produz e que não multiplica, já está caminhando para a morte. E talvez você pense assim, meu Deus, então quer dizer que eu não estou produzindo nada, eu vou morrer amanhã. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo espiritualmente. Espiritualmente. Deus te criou para produzir, multiplicar. Também fisicamente, obviamente. Né? Também fisicamente. Como eu já retratei, como eu já falei aqui também sobre isso. Né? Se você ficar parado a sua vida inteira, sem cuidar da tua saúde, sem fazer exercício físico, atividade física, vocês também estão caminhando para a morte. Né? É necessário, nosso corpo, ele precisa produzir e ele precisa multiplicar. Comecei falando sobre não nos conformarmos ou não nos acomodarmos. Primeiro, no que já experimentamos de Deus. Esse foi o primeiro assunto que eu abordei. Não se acomode e não se conforme com aquilo que você já experimentou de Deus. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Então Deus tem mais para mim e Deus tem mais para a sua vida. Então não se conforme e nem se acomode. Puxa, mas eu já experimentei muito de Deus. Glória a Deus por isso. Mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Certamente ainda tem mais. Amém? Também não se acomode ou não se conforme com os dons que você já recebeu de Deus. Como eu falei e frisei, esses dons não são os dons para você servir na casa de Deus, ou seja, o dom da pregação, o dom da visão, o dom da palavra, o dom da interpretação, não. Esses dons são recursos enviados do céu para você vencer o pecado da carne, para você vencer as imoralidades deste mundo. São esses recursos que eu e você precisamos todos os dias para nós vencermos o maligno, vencermos o mal. Então, não se conforme, não aceite, não se acomode com os dons que você já recebeu. Como eu disse, talvez os dons que você recebeu já te ajudou a vencer muito pecado. Talvez você era um mentiroso e você já não é mais. Talvez você era um adúltero e você não é mais. Talvez você era um corrupto, mas você não é mais. Coisas grandes, então você venceu essas coisas. Mas existem muitos pecados, queridos, que eles estão ocultos na nossa vida, que só eu e você sabemos. E carecemos desse dom para vencermos tudo isso. Então não se acomode só com esse dom que você recebeu. Deus tem mais, muito mais para mim e para a sua vida. Amém? Falamos também sobre não nos acomodarmos ou nos conformarmos com a bondade que nós temos praticado. Você tem sido bom? Glória a Deus. Mas você não se acomode com isso. Você precisa praticar mais a bondade de Deus.
muito mais. Abordamos isso na semana passada, falamos acerca da bondade, né? Falamos que não é bondade de Deus, não tem a ver, praticar a bondade de Deus não tem a ver com ficar na porta da igreja sorrindo somente para os outros. Praticar a bondade de Deus não tem a ver só com eu fiz para você, mas por dentro você não quer fazer. Está entendendo? Isso não é bondade de Deus. Bondade de Deus é quando você faz com todo amor, no seu coração, alegria no seu coração, sem esperar um tapinha nas costas, ou nada de ninguém. Eu estou fazendo porque Deus é bom, e eu sou bom como Deus é bom, e eu quero praticar essa bondade. Não porque o pastor está olhando, não, o pastor está olhando, então trata ele bem. Mas o pastor não olhou, trata mal. Não, não é isso. Não é isso, amém? Então a bondade de Deus, praticar a bondade de Deus é muito mais. Não é chegar na igreja e, paz do Senhor, querido, tudo bem? Mas não quero nem cumprimentar o irmão. Não é isso, né? Às vezes é melhor nem cumprimentar então, porque você está pecando, né? Então é muito mais. No trabalho, não precisa ser na igreja, pode ser no seu trabalho, né? Você cumprimenta o teu chefe, mas no fundo você está querendo que ele morresse. Queria mesmo que ele morresse. Aí você pode olhar para mim e falar assim: nossa, que monstro é esse pastor. Não, querido, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu quero te despertar para um monstro que tem aí dentro de você. Ele existe, ele está aí. Pensa que ele não está, não, que ele está, né? Então às vezes você dá bom dia, bom dia, mas por trás, meu Deus, misericórdia. Então não deu bom dia. Isso não é bondade. Eu poderia dizer que isso é falsidade. Olha que duro isso. Mas não é bondade. Amém? Também não se acomode e nem se conforme com a fé que você tem. Falamos nisso na semana passada, né? A fé que Deus nos deu é para ser multiplicada, é para ser aumentada, é para crescer, não para ficar paralisada. Deus te deu fé, ou Deus quer que você exerça a fé, mas você exerça diante daquilo que você tem ouvido. O que você tem feito com a fé que você tem? Você tem paralisado? Então você não está exercendo fé, querido. Você está acomodado na fé que você tem. Talvez a fé que você tem te trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Mas e daqui para frente agora? Você vai parar aqui? Não, mas eu me converti, a minha fé me levou à conversão. Lembra que eu falei que existem dois tipos de fé? Uma fé que cai do céu e um tipo de fé que é a prática que eu e você temos que praticar todos os dias. Que a sua promoção no trabalho não cai do céu, que a sua vida financeira bem organizada não cai do céu, que o carro não cai do céu, que a casa não cai do céu. Tudo isso vai precisar de muito empenho e muito esforço meu e seu para nós buscarmos e alcançarmos tudo isso. Nós conhecermos mais a Deus não cai do céu, nós vamos precisar buscar a Deus cada vez mais com mais intensidade. Então o resumo de tudo que Pedro, né, o centro, eu diria que o centro da mensagem desta carta de Pedro é: não se conformem, não se acomodem. E é sobre isso que eu quero tratar mais uma vez com você nessa noite. Não se conforme e nem se acomode com a vida que você tem. Meus irmãos, o se acomodar com a vida que nós temos é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, irmão. Se acomodar. Eu venho pensando, hoje eu estava em Jundiaí, fui fazer algumas coisas em Jundiaí, e eu estava no carro pensando, né? Eu falei, meu Deus, né? Como nós buscamos o Senhor somente nos momentos de dificuldade, como nós lembramos do Senhor somente nos dias de desespero, nos dias que nós estamos bem, nós mal lembramos do Senhor. Irmãos, infelizmente, queridos, para que eu e você tenhamos uma vida próxima de Deus, parece que só com lutas e aflições mesmo, porque com coisas boas não acontece. Deus sempre fica para depois, amém? Mas não é isso que o apóstolo Pedro está nos propondo para nós estudarmos e refletirmos nesta noite, amém? Vamos voltar no versículo 8, só como base para eu frisar. Olha o que ele fala: pois são essas as qualidades, primeiro, que vocês precisam ter. São essas qualidades que primeiro vocês precisam ter, depois vocês precisam fazer com que elas aumentem. Ou seja, eu preciso ter algumas qualidades que ele menciona ali, mas eu não só preciso tê-las, eu preciso aumentar elas na minha vida, né? E aí então eu serei cada vez mais ativo e eu produzirei muita coisa boa. Ou seja, quanto mais eu cresço nessas qualidades, mais coisas boas eu produzo na minha vida.
Então é esse o caminho. Falei um pouquinho sobre maturidade, né, na semana passada. Irmãos, tem coisas que você vai precisar ter maturidade. E esse texto que eu li aqui, ele é para pessoas maduras. Porque maturidade é fazer o que tem que ser feito. Se a palavra de Deus está mandando eu ser assim, eu tenho que fazer, não tem outro jeito, entendeu? E quando eu sentir um friozinho no estômago, aí eu vou fazer. Não tem a ver com sentimento, com emoção, tem a ver com fazer, com razão. Eu tenho que praticar isso aqui e eu preciso aumentar isso aqui. Então Deus está falando que eu tenho que ser bom? Não só bom, eu preciso ser bom, melhor a cada dia. Eu preciso praticar bondade cada vez mais. Hoje eu fui bom, amanhã eu preciso ser mais. Hoje eu pratiquei a fé, hoje eu exerci fé, amanhã eu preciso exercer mais. E por aí vai. Então nós precisamos crescer, queridos. Crescer e aumentar essas qualidades em que a palavra de Deus está nos relatando, amém? Então vamos voltar lá para o capítulo 5, versículo 5, que hoje eu quero falar sobre duas qualidades que Pedro aponta nessa carta. Então a primeira qualidade, lembra lá que nós tínhamos falado então, a primeira qualidade qual que era, queridos? A bondade, né? Nós falamos da bondade, depois nós falamos da fé. Nós trabalhamos a bondade e a fé nesse último encontro da semana passada. Hoje eu quero tratar acerca do conhecimento e do domínio próprio. Então vamos lá, ele diz assim, por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm, e a bondade juntem o conhecimento. Então, querido, não se conforme com o conhecimento que você já tem. Não se conforme com o conhecimento que você já tem. Então, o que é? Vamos começar então do começo, né? Vamos começar do começo. Boa essa, gostei. O que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que eu e você aprendemos. É tudo que nós aprendemos. Isso é conhecimento. Na teoria ou na prática. Tudo aquilo que você aprende na teoria e na prática é conhecimento. Você está adquirindo conhecimento. Porém, a teoria sem a prática, ela não serve para nada. Para nada. Eu passei por uma experiência dessa, sofri muito bullying há um tempo atrás com isso, né? Porque eu lembro que quando eu fazia faculdade, a gente tinha uma aula de eletrotécnica, né? E aí eu fiz um ano de eletrotécnica. E eu tenho eletrotécnica, querido, mas na teoria. Na prática, eu não tenho nada. Para trocar uma lâmpada é um parto. Tem que desligar o disjuntor lá na rua e falar com a CPFL, se não dá para desligar o bairro, né? Então não adianta nada a teoria sem a prática. O que faz com que eu desenvolva esse conhecimento? A prática. A prática, amém? Eu posso até dar um exemplo, né, para vocês. É mais ou menos como a fé sem obras. A fé sem obra é morta, querido. O conhecimento teórico sem a prática é morto. Ele é só um conhecimento, né? Eu poderia usar dois exemplos aqui. Nós temos eles aqui dentro da igreja. Um deles é o mecânico. Adianta o mecânico conhecer de motor na teoria? Não adianta. Porque uma hora ele vai precisar abrir aquele troço lá, desmontar aquilo ali e fazer os reparos devidos nele. Só que na teoria, como é que funciona isso, irmãos? Então, quanto mais ele desmontar e quanto mais ele montar, quanto mais ele mexer, mais ele vai ter conhecimento. Vai chegar uma hora que ele vai olhar o barulho do carro e ele vai falar assim, isso aqui está acontecendo por causa disso. O meu carro está fazendo isso. Não, isso aí é isso aqui. Tudo isso é conhecimento, querido. Eu poderia dizer a mesma coisa do médico. O médico, ele pode ter o conhecimento, mas se ele não abrir um cara lá, se ele não fazer a cirurgia, se ele não for lá na residência, se ele não mexer num ferimento, se ele não participar de tudo isso, só teoria não resolve, porque um dia, a hora que o cara cair na frente dele, ele vai falar, como é que eu abro agora isso aqui? Não, ele vai precisar abrir. Como é que eu resolvo esse problema aqui? É a prática que faz com que isso aconteça. É por isso que quando você está estudando, fazendo um curso técnico ou um curso superior, você precisa fazer um negócio chamado estágio. Para que serve o estágio? Lógico que os estágios que a gente tem hoje em dia é ridículo, né?
você não aprende nada. Mas na teoria, o estágio seria para quê? Ou melhor, na prática, né? Para você ir lá e colocar a mão na massa e aprender um pouco daquilo que você está estudando, ou daquilo que você está adquirindo de conhecimento. Então o conhecimento é tudo isso, é tudo que você adquire. Agora, preste atenção agora, se eu achar que o que eu conheço é o suficiente, o que vai começar a acontecer comigo, irmão? Diga, eu vou começar a morrer. Vai começar a morrer, querido. Sabe por quê? Por exemplo, eu posso usar os mesmos dois exemplos. O Valmir, um mecânico, o César, um médico, e tem outros mecânicos aqui na igreja também, mas cada dia que passa, os carros estão mudando. As mecânicas estão mudando. Antigamente você tinha o Fusca, você tinha os carros básicos, hoje tem carro que, pelo amor de Deus. Quer dizer, se o conhecimento do Valmir não for aumentado, o que vai acontecer daqui a um tempo? Vai parar. A mesma coisa o César, como médico. Se ele achar que o que ele conhece de medicina é o suficiente, ele parou no tempo. A medicina vai evoluindo a cada dia. Nós conversando, eu converso com ele sobre isso, e nós vamos vendo quanto isso tem evoluído, irmãos. Quando eu vejo, quando ele me conta algumas coisas nessa área, eu falo, cara, como que é possível isso, meu Deus? Né? Como é que se consegue através disso, construir isso, fazer aquilo? Pois é, isso é o conhecimento, mas ele tem buscado conhecimento, então ele está antenado a isso e cada vez tem buscado. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está conformado com o conhecimento que você tem, querido, você está morrendo. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento. Nosso conhecimento, você conhece Deus? O quanto você conhece de Deus? É o suficiente? Ou tem espaço para você conhecer ainda mais? Ou tem espaço para você aprender ainda mais sobre Deus? Então não se acomode a esse conhecimento que você tem, perdi a palavra, meu Deus. Não se acomode, qual que é a outra palavra? Não se conforme com esse conhecimento que você tem. Obviamente, irmãos, preste atenção, obviamente que o dom, ele contribui demais para que você faça aquilo que você tem para fazer. Obviamente, se você tem o dom, por exemplo, que nem tem pessoas que têm dom, você olha e fala, cara, o cara tem um dom. Ele faz isso com uma facilidade muito grande. Agora, se você não tiver o dom, mas você tiver o conhecimento, você também consegue fazer a mesma coisa. Agora, veja, talvez não com a mesma habilidade, não a mesma velocidade, mas que você consegue, você consegue. É isso que nós precisamos entender, queridos. Às vezes nós paramos porque nós olhamos e falamos, eu não tenho dom, ok, mas você tem o conhecimento? Se você não tem o conhecimento, busque esse conhecimento, busque aumentar esse conhecimento. Você tem buscado aumentar o teu conhecimento? Na área profissional? Na área espiritual? Na área familiar? Como pai, como mãe, nós temos buscado crescer nisso. O conhecimento, ele é necessário para que eu e você possamos resolver os problemas do nosso dia a dia. Olha isso. O conhecimento que você adquire, ele é necessário para quê? Para que você resolva os problemas no seu dia a dia. Se você não aprender, se você não tiver conhecimento, você não consegue solucionar os problemas que vão aparecer no seu dia a dia. E eles vão aparecer. Tem dia que você acorda de manhã com a sua agenda montadinha, planejada. Perfeito, hoje vai ser lindo o meu dia. De repente bate um vento, logo cedo. E tudo aquilo acontece completamente o oposto daquilo que você tinha pensado ou planejado. E aí agora, como é que vai ser? Né? Eu estava pensando nisso agora à tarde, dentro do quarto. Né? A Rose estava falando para mim que tem um tio meu que sofreu um acidente hoje de moto. E ele teve uma fratura exposta ali. E eu passei no lugar na hora, mas não vi que era ele. Eu passei bem no lugar. Passei bem na hora, eu vi que tinha um acidente ali, mas tinha muita gente. Eu não vi que era ele, mas ele tinha sofrido um acidente. Então você vê, ele tinha um plano, talvez ele estava indo trabalhar, talvez ele vindo no trabalho, ele tinha um plano ali. E o que aconteceu, irmãos? De repente aconteceu um acidente.
E esse acidente muda totalmente a vida desse cara. Nem se sabe agora o que vai acontecer, se foi grave, se vai precisar pôr uma gaiola na perna, sabe-se lá o que vai acontecer. Então tudo é muito bonito, mas nós precisamos entender que esse conhecimento, ele vai nos ajudar a resolver os problemas que eles vão te aparecer. Amém? Então, primeira coisa que eu e você precisamos entender é que quando nós temos conhecimento, nós conseguimos entender melhor o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Olha isso. Quando você aprende das coisas de Deus, quando você conhece a maneira que Deus trabalha, você consegue, primeiro, entender melhor o que está acontecendo e o porquê está acontecendo aquilo na sua vida. Então você para de julgar pessoas, por exemplo, e você começa a entender por que aquela pessoa está fazendo daquela forma. Você para de julgar ela, não, mas ele é muito mal, ele faz. Não, você tem que entender, querido. Às vezes ela não está fazendo porque ela quer, é porque ela não sabe como fazer, mas o seu conhecimento tem que levar você a entender por que é que ela está fazendo aquilo. Olha a importância do que eu estou te falando. Olha a importância do que eu estou te falando. Muitos de nós julgamos. Mas por que nós julgamos? Porque nós não conhecemos a verdade, querido. Porque quando você passa a conhecer a verdade, quando você passa a conhecer a palavra de Deus, você passa a conhecer a Deus e a maneira com a qual Deus trabalha, você entende melhor o que está acontecendo ao seu redor. O próprio Vitor acabou de falar aqui agora há pouco, né? Às vezes o esmagamento é necessário e ele dói. Agora, quando você começa a entender Deus e conhecer Deus, você olha para aquilo e fala, não, mas é necessário eu passar por isso agora. É necessário eu passar por isso agora. Uma outra coisa é que quando você adquire conhecimento, né? Quando você absorve esse conhecimento, você vai se lembrar como tratar esta questão através do conhecimento que você adquiriu. Como é que eu trato com a minha esposa um problema dentro de casa? É do jeito que eu penso que tem que ser, ou é do jeito que a palavra de Deus me ensina que tem que ser? Como é que eu trato uma situação na empresa que eu trabalho? Como é que eu trato uma situação na igreja que eu congrego? Como é que eu trato uma situação com o meu filho ou na família que eu convivo? É o quanto de conhecimento que eu tenho da palavra de Deus e da maneira de Deus agir, que eu vou colocar em prática na minha vida. É por isso que eu não posso me acomodar no conhecimento. Se você conhece, não, eu conheço. Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Glória a Deus. Que bênção que você conhece isso. É a melhor coisa que você poderia conhecer na sua vida. Mas, além disso, existem muito mais coisas na palavra de Deus que eu e você precisamos conhecer. Será que nós conhecemos? Ou nós estamos acomodados com aquilo que nós já conhecemos? Será que você tem buscado conhecer mais a Deus? Será que você tem buscado conhecer mais a maneira que Deus trabalha? Veja, se você é alguém que lê a Bíblia constantemente, diariamente, com bastante intensidade, você é alguém que está crescendo em conhecimento. Agora, se a tua Bíblia na tua casa, ela fica ali de enfeite no seu estante ou na tua escrivaninha a semana inteira, e você pega no sábado para trazer para a igreja, você é alguém que está estagnado no conhecimento. É triste dizer isso, mas é verdade. Se você não lê a Bíblia constantemente, diariamente, você é alguém que está estagnado no seu conhecimento. Talvez você conheça bastante sobre a vida dos outros, talvez você conheça bastante sobre vídeos na internet, um monte de outras coisas. Beleza, ok. Mas a maneira mais segura de Deus falar com você, querido, é através da palavra dele. A maneira mais segura de Deus falar com um ser humano é através da Bíblia. Eu aqui estou pregando a palavra de Deus para você. Mas eu posso deturpar, eu posso mudar, eu posso fazer mudanças na palavra de Deus que você vai receber aí no teu coração.
Não é o meu caso, eu tenho tentado ser fiel ao máximo a ela. Mas existem pessoas que mudam a palavra. Eles adequam para aquilo que eles querem. Então, eu transmitindo a palavra, eu posso sim levar você para um outro lugar. Então, qual é a forma mais segura de Deus falar comigo, querido? Através da Bíblia. Porque quando você está sentado nos bancos da igreja e você escuta um pastor falar alguma heresia e você conhece a palavra de Deus, o que você faz? Você fala, não, meu amigo, você está tentando, é outra coisa aí, porque eu conheço muito bem o que está escrito na Bíblia, nesse versículo. Agora, se você não tem conhecimento, você é enganado muito facilmente, querido. Porque tudo que falam lá você aplaude. É aí que está o problema. Então nós precisamos buscar cada dia crescer nesse conhecimento. Amém? Não se acomode. E lembre. Veja, o Espírito Santo, ele só vai te lembrar daquilo que você leu na Bíblia. Só. Ele nunca vai te lembrar daquilo que você nunca leu. Então, se você leu a Bíblia, está registrado, e na hora certa ele vai trazer para você aquilo que você leu, para você resolver o seu problema. Agora, se você não leu, você vai ficar igual aquele garotinho na escola que não estudou para a prova. Já viu como é que é? Eu fiz muito isso. Você pega o lápis, você joga ele, aí você ora, você fala, Deus, fala comigo, Pai, manda do céu essa resposta, e você vira, aí você vê um levantando e entregando a prova, meia hora, você olha, não respondeu nenhuma ainda, você fala, meu Deus, é isso que vai acontecer, porque o Espírito Santo, ele te lembra daquilo que você estudou, daquilo que você não estudou, você vai precisar estudar para que ele te lembre, amém? Então, diante disso que eu te falei até agora, aí vem as perguntas, né? Vem algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a fonte do conhecimento? Qual é a fonte do conhecimento? Agora vamos lá para Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. Olha lá. O temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor. Então, qual é a fonte do conhecimento? O temor ao Senhor. Mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. E como que eu demonstro respeito com Deus? Não, quando fala de Deus, eu me ajoelho no chão, eu esfrego minha cara no chão, no pó, glória a Deus, aleluia. Isso não é respeitar a Deus. Isso é achar que respeita a Deus. Como que eu respeito a Deus? Ou como que eu demonstro o meu respeito a Deus? É quando eu pratico o que a sua palavra me pede. É quando eu coloco em prática o que a palavra de Deus me pede. Isso é a maior demonstração de temor que você pode dar para Deus. Praticar o que Ele está te pedindo. Simples assim. Não adianta vir no culto e ficar chorando no culto. Ai, eu te amo, Deus. Pode ser um monte de coisa isso, né? Isso pode acontecer sim, mas escute, não adianta você chorar todo o culto e ir para sua casa e não praticar o que Deus está te pedindo. Porque o verdadeiro temor, ou melhor, né, a demonstração de respeito que você tem com Deus, é praticando o que a palavra dele fala, querido. Isso é muito sério e muito profundo, né? E nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Você pratica o que Deus te pede, em todas as áreas. Você zela pela palavra de Deus. Olha, teu chefe falou, não quero que vocês passem por aquela porta. Você zela por uma ordem? Não, falou, está falado, cara. Nós vamos dar toda essa volta. Ou você é rebelde e diz, não, vamos passar por aquela porta. Deus fala para você, filho, você precisa fazer isso. Você vê que tem que fazer, mas você continua não fazendo. Ou seja, as coisas não mudam na sua vida, as coisas não mudam na sua casa, não mudam no seu ministério.
Isso demonstra exatamente que você não está temendo a Deus e ao que Ele pede. E talvez você pense assim, mas o que tem a ver Deus com o meu trabalho? Querido, tudo tem a ver. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos patrões. Nós precisamos honrá-los. Amém? Uma segunda pergunta. Como eu consigo crescer em conhecimento? Como que eu consigo crescer no conhecimento? Vamos lá para Provérbios agora, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Provérbios 2, do 1 até o 4. Olha lá, ele diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos para a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Isso aqui, que eu acabei de ler até aqui, até o 4. Como que eu consigo adquirir mais conhecimento? Está ali. Esse é o caminho. Aí ele vem com o versículo 5 agora. E olha o que ele diz, olha o que você encontra no versículo 5. Então, depois que você fizer do 1 até o 4, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, como que eu consigo crescer em conhecimento, pastor? Irmãos, não é tão fácil como a gente imagina. Faz uma oração da unção do conhecimento, tá? Vez que te transformo e te derramo conhecimento sobre você, aleluia. Não, querido, o que a palavra de Deus está dizendo ali é: você vai precisar gritar, você vai precisar correr, você vai precisar se esforçar, você vai precisar se empenhar, você vai precisar pagar um preço altíssimo para você encontrar esse conhecimento de Deus. Não é simples assim, não é vindo para o culto, não, mas eu estou indo todo sábado na igreja, pastor. Glória a Deus, que bênção que você vem todo sábado. Mas escute, não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é. Não se acomode com o culto de sábado. Não, mas pastor, você não entendeu. Agora eu introduzi também na minha vida os cultos de quarta-feira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, por isso também. Mas ainda eu te afirmo, não é o suficiente. O que muda tudo isso é o que você faz todos os dias dentro do teu lar, na tua vida particular, você e Deus. Você precisa querer muito isso, você precisa querer muito esse conhecimento, você precisa buscá-lo como a prata, você precisa buscá-lo como ouro. Você quer esse conhecimento de Deus? Então busque por ele, mas busque mesmo, querido. Busque com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu entendimento. Busque, não se acomode naquilo que você já adquiriu. Não, mas eu estou recebendo conhecimento de Deus todo sábado na igreja. Amém. Mas eu acho que você deveria se esforçar. O que Pedro está dizendo aqui para esses irmãos é: não se acomode, não se acomode. Há mais conhecimento, você precisa conhecer mais. Eu estava falando com a missionária Mirim hoje de manhã. Ela me ligou hoje de manhã. Ela mandou uma mensagem logo cedo: posso te ligar? Eu falei: manda ver, filha, liga aqui. E aí eu estava falando com ela, e ela estava me contando algo ali. E aí eu falei para ela, você vê que interessante? Deus, ele estava do seu lado ali o tempo todo. Deus estava do seu lado o tempo todo, mas Deus precisava deixar você passar por esse vale, chegar à tua exaustão a ponto de pensar em desistir, e na hora que você não tinha mais suas forças, Ele pegou você no colo e Ele cuidou de você. Eu falei: agora veja, foi bom receber o toque de Deus? Foi maravilhoso. Eu falei: pois é, mas se você não tivesse passado pelo deserto, não tinha recebido o toque de Deus. Então o toque de Deus antes precisa vir do deserto. Entende, querido? Então você precisa querer muito, você precisa se esforçar muito. Não é tão simples assim. Se você quer coisas maiores, um conhecimento mais apurado de Deus, você precisa fazer mais.
Você não pode se acomodar, amém? Agora, uma outra coisa, uma outra pergunta, né? Que você pode fazer aí. Por que eu preciso crescer em conhecimento, pastor? Por que eu preciso crescer em conhecimento? Vamos lá para João 8,32. Olha o que a Bíblia diz para nós, lá em João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade é para isso que você precisa crescer em conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais livre você é. Ninguém consegue te aprisionar mais, querido, porque quando você conhece a verdade, ninguém te aprisiona. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vinha nas cartas, chamando a atenção das igrejas. Eles falavam: aonde vocês estão com a cabeça? Vocês estão deixando de lado tudo que vocês aprenderam, todo o conhecimento que vocês têm, por causa de uma marca no corpo de vocês. Não é possível que vocês estão se perdendo numa coisa tão simples como essa. O que eu quero dizer para você, querido? Quando você conhece a verdade, ninguém te aprisiona. Ninguém te aprisiona mais. Ninguém, em nenhuma área da sua vida, porque você conhece a verdade. Agora, quando você não a conhece, você já está preso. Você já está aprisionado. Então, quanto mais eu cresço em conhecimento, menos o diabo, menos Satanás consegue me aprisionar. Porque quando ele vem tentar me aprisionar, eu falo da palavra para ele. Eu falo: vaza. Você está querendo me dizer o quê? Assim como ele fez com Jesus. Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus fez o que para ele, querido? Jesus respondeu com ele, ou melhor, Jesus respondeu para ele com a própria palavra. Com a própria Bíblia, Jesus respondeu para ele. Então, quando você conhece a verdade, e Satanás ele vem tentar te aprisionar, porque é isso que Satanás quer fazer. Ele quer te aprisionar, querido. Ele quer te colocar jugo sobre você. Ele quer colocar peso sobre você. Ah, você não foi no culto sábado, né? Você já não é um filho de Deus mais, porque os filhos de Deus vão no culto. Ah, você ficou uma semana sem orar, né? Você já caiu. Você não... É esse o problema. O tempo todo você não é digno de estar na casa de Deus, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Eu me lembro, há uns dias atrás, eu estava conversando com o Augusto, primo da Rose, e ele falou exatamente, ele usou exatamente isso para mim. Ele disse assim: sabe qual é a maior dificuldade minha, Rogério? É que o que eu faço, as pessoas vão me julgar. Olha isso, irmãos. O tipo de trabalho que eu exerço é onde as pessoas vão me apontar e vão me julgar. Isso é o próprio diabo tentando fazer com que ele não tenha forças para retornar no caminho do Senhor. E sabe o que é o pior, irmãos? É que vai julgar. Vai julgar. Vai julgar. Quando nós deveríamos abraçar e amar, nós julgamos. Acabamos julgando. Mas o irmão vem para a igreja, mas olha o que o irmão... Olha o jeito de ganhar a vida do irmão. Verdade, né? E a nossa? E o nosso jeito de ganhar a nossa vida? Será que ele é certo? Será que ele é honesto? Será que ele é justo? Ou melhor, quem somos nós, né, para dizermos o que os outros fazem da vida deles? Mas nós caímos nesse erro, queridos. Então veja, quanto mais você conhece a verdade, quanto mais você conhece Deus, mais você é livre de tudo isso. Livre de tudo isso. Lembra que a palavra de Deus, ela diz: o meu povo sofre por falta de... A Bíblia diz isso: o meu povo ele perece, o meu povo sofre, porque eles não têm conhecimento. E é verdade, irmãos. Nós sofremos muito, queridos. Nós apanhamos muito. Sabe por quê? Porque nós não temos o bendito do conhecimento. Porque quando nós tivermos, Satanás não judia mais de nós. Satanás não tem mais poder para entrar na nossa casa, não tem mais força para entrar no nosso casamento, não tem mais força para entrar no nosso ministério, não tem mais força para entrar na nossa família. Ele perdeu. Mas infelizmente, essa é a nossa dificuldade. Estamos acomodados naquilo que nós conhecemos. Acomodados. Amém? Então não se acomode, querido.
com aquilo que você já conhece, tem espaço para que você conheça muito mais. Amém? Uma outra coisa que ele fala, vamos voltar um pouquinho, lá no versículo 6 de 2 Pedro, né? Glória a Deus. Ele diz assim, ó: e ao conhecimento, vocês juntem o domínio próprio. O domínio próprio. Então, veja, queridos, não se conforme com o domínio próprio que você tem. Não se conforme com o domínio próprio que você tem. Também vamos começar do começo. O que é domínio próprio? Domínio próprio é autocontrole. Domínio próprio é autocontrole. Domínio próprio é a capacidade que eu tenho, que você tem, de dominar os impulsos, de desejos e de sentimentos que surgem em nós. Domínio próprio é a capacidade que nós temos de dominar os impulsos de sentimentos e desejos que existem em nós. Então veja, às vezes você olha e fala assim, mas como que aquele homem casado, meu Deus, ele foi se envolver? Pois é, isso chama-se, ele não tem capacidade de dominar. O que acontece? Ele não tem domínio próprio. Quando ele viu, ele já, meu Deus, como é que pode aquela mulher, uma família estruturada, de repente perdeu a cabeça? Pois é, ela não conseguiu segurar o impulso de um sentimento que muitas vezes surgiu dentro dela. E tudo isso vem através da cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Teus olhos vê, e ali daí quando ele começa a olhar muito para aquilo, se você não tomar cuidado, logo ele vai querer. E a hora que ele quiser, se você não tiver domínio próprio, querido, já foi. Tudo começa através do quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, vai rapidinho. Meu caso, vou pegar o meu caso então, vou dar um exemplo de mim, né? Meu caso, melhor meu caso. Estou andando né? Ali, talvez pelo shopping, não sei. Aí eu olho aquela vitrine, eu vejo aquele bolo, né? Ou vejo os docinhos, tal, não sei o quê. Irmãos, pensa. Você passa, você fala, está amarrado, Satanás. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Cuida de mim, Deus. Segura a minha mão. E você vai. Você anda 3 voltas no shopping, mas sua mente está na onde? O bendito do docinho. Você fala, Senhor, só um pedacinho, Pai. É pouca coisa, Deus. Aí a mulher, você chega lá na frente da vitrine, a mulher fala, vou tirar uma lasquinha. Você fala, não, mas tira 2 dedinhos. Para lá só, coisa pouca. Está muito pequenininho, né? Já que vou comer, então, né? Você sai de casa e fala assim, ó, eu vou comprar um sapato. Isso é para as mulheres, né? Isso aí, sapato é com mulher. Vou comprar esse sapato. Glória a Deus por ele. Ah, meu Deus. Mas aí ela chega lá na vitrine e tem 3. Meu Deus. E volta para casa feliz da vida. Os 3 pares de sapato. Eu não vou comer mais. Eu vou comer só 4 colheres de arroz daqui para frente nessa vida que Deus me deu. Aleluia. Vou começar o regime. Vou fazer exercício físico e por aí vai, irmãos. Eu não preciso nem dizer para você, né? A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todos os dias. Ah, meu Deus, é aquela tragédia, né? Eu vou orar 3 horas por dia, aleluia. Isso. 3 minutos no final das contas. Então, é a capacidade de dominar os impulsos que eu tenho diante dos desejos e dos sentimentos que vêm. Sabe aquela situação que você fala assim, rapaz, fica quieto, não fala, mas quando vê, você já falou, você já machucou, rebentou, estourou.
Era só você ter ficado quieto, que estava tudo certo. Por isso que Paulo falava assim, né? O bem que eu quero fazer, esse, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico quase todo dia. Pois é, que é o bendito do domínio próprio, né? E meu irmão, existe um monstro e um animal aí dentro de você. E talvez você olhe para mim e fale, nossa, mas porque hoje em dia tudo é tão, né, difícil de falar. O pastor falou lá no púlpito que eu sou um animal. Eu não falei que você é um animal, eu falei que existe dentro de você um animal. Eu falei que existe dentro de você um monstro, e ele está aí. Quer você queira ou não, ele existe, e ele está aí. E se você bobear, ele salta para fora rapidinho. E ele leva você a fazer coisas, querido, que você não faz ideia. É por isso que nós escutamos tantos absurdos aí fora, no mundo aí. É exatamente esse monstro e esse animal que ganhou força e saiu para fora. E aí ele vem destruindo, querido. Por que nós temos tanta guerra no mundo? Por que a minha opinião tem que prevalecer e não a sua? Por que a minha verdade é maior do que a tua? Por que eu tenho que ser melhor que você? Tudo isso, querido, são coisas desse tipo. Agora, como que eu consigo acabar com esse monstro que existe dentro de mim? Como que eu consigo acabar com esse animal que existe dentro de mim? Ou pelo menos fazer com que ele fique enjaulado ali e não saia dali de jeito nenhum, né? Enjaulado e não saia de jeito nenhum. Tem uma forma, está lá em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 e 17. Ele diz assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como é que eu enjaulo esse monstro que tem dentro de mim? Vivendo pelo Espírito. Vivendo pelo Espírito. Aí ele vem no outro versículo, ele fala assim: pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. Ou seja, a carne quer destruir, a carne quer guerra, a carne quer desgraça. Mas o Espírito, ele quer o que é o contrário. O Espírito quer o bem, quer o amor, quer a paz, quer a unidade, quer o relacionamento. A carne não, ela quer guerra, ela quer matar o outro. A carne fala assim para você: derruba ele para você pegar o lugar dele. Vai fazer o mal. Fechou no trânsito, vai lá, mostra o dedo para ele, vai lá, mete o carro em cima dele. Isso é a carne. Ou só acontece isso comigo? Ou aqui tudo é santo, vive ultra mega no Espírito. Ô pastor, misericórdia. Às vezes eu chego na oficina dos irmãos aí, não vou citar nomes para não comprometer. Os caras falam assim, ó: muda o assunto, o pastor chegou no portão lá, entendeu? Muda o assunto, o pastor chegou no portão, entendeu? Porque a carne é isso, querido. A nossa carne, ela quer o que é mal. Aí você fala assim: como é que alguém pode matar o outro? Pois é, esse monstro existe dentro de você. Permita que ele saia para fora para você ver se não acontece isso. Como é que uma pessoa faz esse mal para o outro e dorme? Pois é, querido, existe dentro de você também. Sua carne faz igual. A diferença é que talvez você conseguiu segurar ela aí dentro. As piores coisas, irmãos, são as coisas que a nossa carne produz, querido. Então como é que eu consigo destruir isso? Dessa forma, vivendo pelo Espírito. Porque o Espírito, ele quer o que é contrário à carne. E o Espírito quer o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro. O tempo todo, a tua carne e o teu Espírito estão em conflito. Ou melhor, a carne e o Espírito Santo, que habita em você, eles estão em conflito. Agora veja, preste atenção. Um dos dois vai vencer, irmãos. Quem vence é aquele que está mais nutrido, é aquele que está mais fortalecido. Esse vence. Quem é que está mais nutrido? A tua carne ou o teu espírito? Vamos fazer um exercício aqui para a gente pensar nisso? Quantas vezes você comeu hoje? Deixa eu correr aqui. Quantas vezes você comeu hoje? Vamos lá, gente. Domínio próprio, presta atenção. Domínio próprio, domínio próprio. Uns comeram 2, outros comeram 3, outros comeram 4, outros 5. Se for contar o lanchinho, 6, né? Glória a Deus. E quanto você alimentou do teu espírito hoje? Foi maior do que você alimentou sua carne?
Se foi maior do que você alimentou sua carne, tenha certeza, o espírito já ganhou da carne. Agora, se você só alimentou sua carne hoje, e eu não falo só com comida não, querido, arroz, feijão, eu falo com tudo. Quando você guarda dentro de você rancor de alguém, você está alimentando o que, querido? Quando você guarda ódio de alguém dentro de você está alimentando o quê? Quando você fala mal de alguém, você está alimentando o quê? Quando você pensa mal de alguém, você está alimentando o quê? Quando você assiste o que é porcaria, você está alimentando o quê? Quando você começa a deixar a sua mente se encher de porcaria, você está alimentando o quê? Volto e pergunto para você: quem você alimentou mais hoje? A carne ou o espírito? Isso vai mostrar quem é que está vencendo na sua vida. Não tem jeito, meu irmão. Então, como que eu consigo vencer? Como que eu consigo destruir esse monstro que está dentro de mim? Ou pelo menos enjaular ele? Porque destruir nós não vamos mesmo. É vivendo pelo Espírito, querido. É vivendo, é andando pelo Espírito. Agora, o domínio próprio, ele não tem a ver com o que nós estamos fazendo enquanto as pessoas estão olhando. Porque tem gente que tem domínio próprio quando os outros estão olhando. É uma bênção de Deus. Tem um domínio próprio que você não faz ideia. Não xinga, não fala palavrão, não fala mal de ninguém. Quando os outros estão olhando, é uma bênção de Deus. Mas e a hora que não tem ninguém olhando? Tem domínio próprio? Eu já contei essa história aqui uma vez, né, mas muitos anos atrás, muito tempo atrás, eu me lembro. Nós trabalhávamos com um cara na empresa. Ele era um consultor técnico da empresa. E todo dia que a gente ia almoçar, irmãos, ele tinha um certo peso. Ele era meio baixinho, mas ele era parrudinho, sabe? Ele tinha ele era fortinho, para não falar outras coisas, entendeu? Ele era fortinho. Pensa assim, fortinho, alguém fortinho, beleza. Todas as vezes que a gente ia almoçar, ele pegava alface. Vou pegar um alface e um grelhado aqui. E a gente comendo um arrozão, feijão, socando no prato e mandando ver para dentro, né? E a gente conversava entre a gente, né? Mas como é que ele consegue manter essa forminha dele aí, comendo alface e um grelhado, né? Não é possível, né? Beleza. Um dia, irmãos, nós tínhamos uma feira em São Paulo para fazer. E ele foi na frente dessa feira, E nós fomos depois no outro carro. E nós estávamos no posto da Bandeirantes, nós falamos, vamos parar tomar um café no posto da Bandeirantes. Bom, vamos passar. Nós já tínhamos almoçado, coisa e tal na empresa. Nós vamos passar no posto tomar um café. Então vamos passar. Estavam em 4 caras no carro e ele tinha ido no carro dele sozinho na frente. Irmão. Nós chegamos no posto da Bandeirantes. Adivinha quem estava sentado na mesa comendo? Era ele. Pensa num cara que não queria ver a gente de jeito nenhum. Pensa num cara que queria se enfiar debaixo da mesa. Pensa numa serra bem montada, bem equilibrada. E aí você imagina se não tinha gente no nosso meio que também parecido com os irmãos e outros que a gente tem aqui dentro da igreja. Tem uns irmãos aqui na igreja que eu não vou citar nomes para não comprometer, mas gosta do fervo, entendeu? Tem uns que gostam do fervo, né? Ele já foi lá, ele falou: rapaz, você já não tinha almoçado? Então, tal. Não, entendi, cara. Aí ele falou para ele, viu, por que você é bobo? Por que você fica comendo alface no nosso meio e deixa de comer uma comida gostosa? Cara, come à vontade. Ninguém vai ficar falando mal de você não, cara. Agora, veja, querido, você entendeu? Na nossa frente, só que ele esqueceu de uma coisa. O fruto, qual que é o fruto? Eu acabei de falar, irmão, quem come alface o dia inteiro é lagarta, né? Se você come só alface, você tem que ser fino igual o William, né? No caso ali, né? O Renato, né? No caso, os caras comem, irmãos, é outra questão. Mas, você entendeu? Se o cara só vive de alface, eu tenho essa estruturinha minha aqui, não pensa você que eu como alface, acho que nem alface eu como direito, né? É o contrário. Então, é assim que nós temos que entender. Não é quando os outros estão nos olhando, observando, é quando você está sozinho. O domínio próprio tem a ver com isso. É quando você, à noite, na madrugada, você está de frente com a televisão e vem um desejo de você pegar o controlinho e você entrar em determinados lugares. E você falar: não, cara, estou indo para a cama. É quando vem uma conversinha atravessada, por exemplo, onde você trabalha, e você fala: negativo, não quero esse tipo de conversa, não. Negativo. Mas a minha família não está aqui, minha esposa não está aqui, meu marido não está aqui, ninguém está olhando. Não quero esse tipo de conversa. É quando você recebe uma mensagenzinha no WhatsApp e no meio dela vem um coraçãozinho.
Se for meu, amém. Eu mando o coração para todo mundo, querido. E mando o coração, que é uma maravilha. Se for o meu coração, pode receber aí. Mas talvez se for um coração de uma mulher no meio de uma mensagem, presta atenção. Ou se for um coração de um homem no meio da mensagem, toma cuidado. Toma cuidado. Amém? É fazer quando ninguém está te observando. Isso é domínio próprio. É você fazer quando ninguém está te observando. É dizer não, está tudo certo. Agora, aí fica essa pergunta: quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando ninguém está te olhando? O que você faz quando ninguém está te olhando? Quando você está longe de casa, longe da tua família, sozinho, quem é você? Quem é você nas madrugadas? Quem é você no ambiente de trabalho? Quem é você na igreja? Quem é você? Domínio próprio, sem o Espírito Santo, você não consegue obter. Porque domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, sem a intervenção do Espírito Santo, você não consegue. É por isso que nós sofremos tanto, querido. É porque nós estamos muito ainda na carne e pouco no Espírito. E nós queremos na força do nosso braço. E na força do nosso braço não dá, irmãos, quando nós falamos sobre isso. Nós precisamos entender que nós dependemos muito de Deus para crescermos em domínio próprio. É o Espírito quem aumenta, é o Espírito quem produz esse domínio em você. É espiritual isso, não é físico. O domínio próprio, ele me leva, olha isso, irmãos, o domínio próprio, ele me leva a temer mais a Deus. Ele me leva a respeitar mais a Deus. E ele me leva a praticar a palavra de Deus. Então eu adquiri o conhecimento. E através do domínio próprio, o que eu faço com a palavra? Eu a pratico. Porque a minha carne não quer que eu trate bem a minha mulher. A minha carne não quer que eu trate bem o meu marido. A minha carne não quer que eu trate bem os meus filhos. A minha carne não quer que eu pare de assistir a televisão. A minha carne não quer que eu pare de ver a internet. A minha carne não quer que eu trabalhe da maneira certa na empresa que eu trabalho. Não quer, querido. Mas como é que eu vou conseguir colocar em prática o que a palavra de Deus está me pedindo? Domínio próprio. É você dar uma ordem para você e falar: desliga isso aí. Pronto, desliguei. Acabou. É você falar assim: tira essa porcaria, eu não quero mais usar isso aqui. Pronto, tirei. E é engraçado uma coisa, irmãos, que eu quero frisar para você nessa noite. Você não pode se conformar com o nível de domínio próprio que você tem. Porque tem pessoas que elas vêm num culto, por exemplo, e elas falam assim: pastor falou que não tem mais que ter celular e ter essas porcarias no celular. No dia seguinte, o que elas fazem? Estou offline do mundo virtual, aleluia. Agora eu estou bem com isso aí. Uma semana, daí você já começa a perceber que ele vai lá e dá uma entradinha. Só deu uma entrada. Não. Daqui 2 semanas você já está de novo mergulhado naquilo. E nós temos um exemplo muito claro disso, querido. Eu poderia dar um exemplo muito claro da própria palavra de Deus. A Bíblia diz que certa vez Davi precisava sair para a guerra com os soldados. E os soldados viraram para Davi e falaram assim para ele: Davi, você não precisa ir para a guerra não, cara. Fica aí sossegado aí no seu canto, de boa, que nós vamos lá e vamos guerrear por você. E nós vamos trazer a vitória e vai dar tudo certo. E Davi aceitou, queridos, e ficou em casa. E sem fazer, ou sem ter nada o que fazer, a Bíblia diz que Davi, ele saiu no terraço da casa dele, e de repente ele vê uma mulher tomando banho, e os olhos dele cobiçou aquela mulher. E ao invés dele dar uma ordem para ele e falar assim: camarada, sai daí e volta para onde você tem que estar, que é no meio dos soldados na guerra, ele fez o que, irmãos? Era o homem segundo o coração de Deus, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção, um homem que Deus amava, era amigo de Deus, hein? Ele pede para aquele, chama um cara e fala para ele: quem é aquele cara lá? Quem é aquela mulher lá? O cara fala: rapaz, aquela mulher é mulher de Urias, cara. Urias, teu soldado aqui, coisa e tal, você está doido e tal?
Não, eu quero conversar com ela. Pede para ela vir aqui. E ele foi dando continuidade naquilo, irmãos. E o que foi que aconteceu, querido? Ele não conseguiu dominar os sentimentos e os impulsos que vieram ali, da carne dele. E ele caiu. E a partir daquela queda, a espada nunca mais se apartou da casa daquele homem. A destruição na casa daquele homem, ela começou. Não significa que Deus não o perdoou, não significa nada disso. Mas significa que dali para frente, as consequências foram graves na vida daquele homem. Então entenda, querido, você precisa crescer em domínio próprio. Não é porque você saiu da sua conta do Instagram que você já está, uau, eu estou bombando em domínio próprio. Cuidado, querido. Satanás, ele está só esperando a hora certa de te dar o bote. E ele vai te dar o bote. Ele vai te dar o bote. Lembra que eu falei há dias atrás aqui também, aqui nesse altar, sobre uma pessoa que eu falei, cara, se você não tiver um celular daqueles de 1900 e bolinha, que só serve para ligar, você não consegue ter um aparelho. Porque se você tiver um aparelho desses nos dias de hoje, você cai. Você cai. Sabe, querido, talvez você esteja tentando sair do vício, mas você continua andando com pessoas que têm vício. Sabe quando você vai sair do vício, querido? Nunca. Não, mas agora eu tenho domínio próprio. Eu vou tomar só uma latinha. Não, mas agora eu tenho domínio próprio. Eu vou fumar só um cigarrinho. Não. Se você tivesse domínio próprio, você não tomava uma latinha. E você continuava no meio daquelas pessoas que tomavam 10, 15 latinhas. Entende? Como é que a gente consegue ter domínio próprio para algumas coisas e para outras não, né, querido? Então você não pode se acomodar a esse domínio próprio. Você precisa crescer em domínio próprio. Você precisa avançar, evoluir. Eu não posso me conformar com o que eu tenho vivido de domínio próprio. Eu preciso esmagar a minha carne. Eu preciso viver pelo Espírito. Agora, como que eu consigo fazer isso, pastor? Eu tenho uma dica prática para você. Uma das dicas práticas para obter autocontrole ou domínio próprio é jejum, irmãos. Não tem outro jeito. O jejum é uma ferramenta que Deus nos deu para matar a nossa carne. Para matar a nossa carne. Você quer destruir a sua carne? Você tem que esmagar ela. E como é que você esmaga ela? É jejuando, irmãos. Não tem outro jeito, querido. Não tem. Vai por mim. É claro isso na palavra de Deus. Se você quer crescer em domínio próprio, você tem que matar a sua carne. Você tem que jejuar. Mas pastor, olha, queridos, eu já falei sobre isso também. Já tem lá no YouTube várias mensagens sobre isso, né? Eu vou jejuar então de Coca-Cola. Olha, irmãos, você pode jejuar do que você quiser, mas você precisa entender uma coisa. Se jejum de Coca-Cola é tão forte para você a ponto de destruir sua carne, então faça. Agora, se for só para você dizer que você está fazendo jejum, nem faça, que é besteira, você está sofrendo à toa. O propósito de um jejum é destruir a sua carne, é esmagar a sua carne, é mostrar para ela que ela não tem domínio sobre você. Esse é o propósito de um jejum. Entende? Quanto você tem jejuado, quanto você tem esmagado a sua carne, isso vai fazer certamente você crescer em domínio próprio. Amém? Então reflita sobre isso. Não se acomode no conhecimento que você adquiriu. E não se acomode no que você tem vivido de domínio próprio. Ainda tem mais, querido. Talvez tenha pecados, talvez tenha situações que você tem vivido, que você não tem obtido resultado, porque você não tem praticado esse domínio próprio. Você não tem crescido em domínio próprio. Amém? Lembre-se, às vezes tem pessoas que dizem assim, mas pastor, eu tenho jejuado. Querido, jejum que é jejum leva você a um lugar de exaustão, de cansaço, de judiação mesmo. Um cara que está jejuando, irmãos, é duro, hein? É duro, hein? É duro. Você olha para o cara e fala, rapaz, tá feia a coisa aí, hein? É de guerra. Sabe aquela de guerra? Você vai falar, cara, só por Deus. É isso. Agora o jejum que você faz sorrindo, que você faz dando risada, isso aí não é jejum.
Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Você entendeu? Ah, não, mas eu estou fazendo muito bem, eu não estou me esforçando nada. Então você precisa descobrir uma maneira de que você tem que colocar isso em prática na sua vida. Vamos orar, vamos buscar em Deus, mas você precisa matar a sua carne. Matar, destruir sua carne. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Ainda nós temos bastante coisa para falar sobre isso, querido. Mas eu queria que nesta noite você refletisse sobre essas duas coisas. Eu queria que você voltasse para sua casa, refletindo sobre esse conhecimento que você tem e esse domínio próprio que você tem tido na tua vida. Pai, até aqui eu posso ir, Senhor, mas daqui para frente é com o Senhor. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. E eu peço, Senhor, que o Senhor os conduza, que o Senhor os conflite, o Senhor os confronte e o Senhor os leve a um lugar de conflito, para que eles possam crescer diante desta palavra, Senhor. Ajuda cada um deles, Pai, a olharem para dentro de cada um deles mesmo e ver, Senhor, aonde eles estão, Senhor, se eles estão parados ou se eles estão evoluindo diante dessas qualidades que nós falamos nesta noite, Deus. Que não haja culpa, que não haja acusação, mas haja dentro deles um desejo, Senhor, de crescer, de produzir, de multiplicar conhecimento e domínio próprio, Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a praticar o que o Senhor falou conosco nesta noite. Leva-nos para nossa casa em paz e em segurança. E durante esses próximos dias, fale ainda mais ao nosso coração acerca disso. Revele para nós coisas que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Perdão pelo meu atraso. Irmãos, eu só quero dar um recado então, né? Domingo agora, nós vamos ter a nossa tarde caipira, né? Todos então estão convidados, vai começar às 13 horas, né? Então é um tempo de comunhão para nós nos divertirmos, né? Brincarmos bastante, ter um tempo ali para conversarmos, nos relacionarmos uns com os outros, né? Hoje me veio uma pergunta, né? Posso levar alguém para a tarde caipira que não é da igreja? Pode sim, claro que pode, né? Lembre sempre do seguinte, né? Quando vem mais pessoas, a importância do prato lá, né? Às vezes precisa colocar um prato a mais ali, porque senão acaba depois tendo muita gente e pouca coisa, né? Eu não acredito que isso aconteça, sempre, graças a Deus, tem fartura. Mas pode sim, a ideia é realmente também convidar pessoas de fora para que elas possam estar no nosso meio e conhecer um pouco mais nós como cristãos, não aqui dentro da igreja, né? Ali fora brincando e se divertindo, né? Entendendo que igreja não só é coisas assim dessa forma como o culto, né? Mas lá fora a gente brinca, se diverte, dá risada pra caramba e faz um monte de besteira, de bobagem, né? E é um tempo tão gostoso e precioso nós estarmos juntos. Então fica o convite para todos. Se você quiser trazer alguém, traga, né? Contamos com todos, né? Aqui procure se organizar para estar conosco mesmo. Ah, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Ah, eu não gosto desse tipo de situação. Não, ninguém vai te forçar nada. Você não precisa brincar de nada. Mas venha para ter um tempo junto conosco, para ter um tempo de comunhão conosco. Lembrando também que a Claudenice deixou o grupo da igreja aberto, né? Para as pessoas atualizarem lá e falarem, ó, eu vou levar um prato disso, um prato daquilo, né? Por que é importante? Para não ficar trazendo todo mundo a mesma coisa. Então um olha e fala, um vai levar um bolo não sei do que, então eu vou levar uma outra coisa, o outro vai levar isso, eu levo aquilo, e por aí vai. Então se você ainda não falou com a Claudenice, não deu o seu nome lá, dê o seu nome para ela, para que ela possa deixar tudo atualizadinho lá também. Amém? Tem alguma coisa sobre a organização em si? No domingo de manhã vai precisar de ajuda aqui dos irmãos. Sossegado então? Glória a Deus. Então é isso, vamos nos colocar de pé. Sábado culto normal às 19 horas. Sexta-feira, né, às
Às 20 horas, a nossa reunião de oração aqui.